Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso de uma babá francesa chamada Sophie, que foi trabalhar na Inglaterra como au pair e acabou sendo assassinada e jogada em uma fogueira no jardim da casa da família para a qual ela trabalhava. Se você gosta de casos criminais, já se inscreve no canal e bora lá pro vídeo de hoje. Caso você não saiba o que au pair significa, é uma espécie de intercâmbio que você vai para outro país e mora na casa de uma família e você é a pessoa responsável por cuidar das crianças ou até dos idosos da casa, enquanto recebe um salário. Essa é uma opção bastante popular de intercâmbio porque ela não é tão cara, ela não tem um custo inicial tão caro quanto um intercâmbio convencional que você paga para uma escola e você fica num alojamento e você paga um curso. Au pair é uma opção um pouco mais em conta. Além de ser mais barato, você também tem a oportunidade de morar com uma família nesse país, você pode praticar seu inglês e recebe um salário enquanto está estudando, enquanto está aprendendo, então acaba sendo uma opção bastante popular entre jovens mulheres que têm a intenção de fazer intercâmbio. Em 20 de setembro de 2017, os vizinhos do casal Sabrina Couder e Sam Medouni perceberam que havia uma fumaça muito espessa saindo do jardim deles. Essa fumaça se espalhava pela rua e em direção às outras casas da vizinhança, então era impossível não notar que estava acontecendo algo ali. Eles viviam em Southfields, no sudoeste de Londres, e a casa de uma dessas vizinhas, a janela do quarto dela, dava para o jardim da casa da família, da Sabrina e do Sam, e ela percebeu que havia uma fogueira lá, parecia que eles estavam fazendo um churrasco, só que o fogo estava ficando muito alto e ela começou a ficar preocupada que talvez a chama saísse de controle e acabasse se tornando um incêndio, então ela ligou para os bombeiros. Em poucos minutos, os bombeiros chegaram ao local e foram apagar a chama e, depois de algum tempo, a polícia também chegou até a casa e fechou a rua, não deixava ninguém entrar, ninguém sair na rua, e aquilo foi despertando a atenção dos vizinhos. Eles começaram a achar estranho, porque parecia ser um simples incêndio e a polícia já tinha chegado e fechado a rua, e algum tempo depois também chegou uma van branca, da qual desceram algumas pessoas vestidas de branco, com um traje de proteção, então eles perceberam que talvez algo mais grave tivesse acontecido. A essa altura, os vizinhos e curiosos já se aglomeravam perto da barreira construída pela polícia e eles viram que, algum tempo depois, o pai da família, o Sam, saiu algemado com a polícia e foi conduzido até a viatura policial e provavelmente até a delegacia. Depois que o Sam foi levado, os peritos saíram do imóvel carregando uma espécie de maca e parecia haver um corpo humano em cima dessa maca, o que foi posteriormente confirmado pelos policiais, que disseram que quando os bombeiros começaram a apagar o fogo, eles perceberam que havia restos mortais de alguém lá, só que esse corpo estava tão queimado que não era possível identificar de imediato quem que era essa pessoa. O corpo foi levado para a perícia e 2 dias depois a polícia descobriu que aquele corpo era da Sophie Lyonnais, uma garota francesa de 21 anos que trabalhava como au pair na casa e cuidava dos 2 filhos do casal. A Sabrina e o Sam já estavam presos. Assim que a polícia identificou que havia de fato um corpo naquela fogueira, antes mesmo de saberem quem era, eles levaram os 2 para a prisão. 6 meses depois, eles foram a julgamento e um jogava a culpa do crime para o outro. Os advogados do Sam diziam que a Sabrina tinha cometido o crime enquanto ele dormia, e os advogados da Sabrina diziam que o Sam tinha cometido o crime enquanto a Sabrina dormia. Na época do crime, a Sabrina tinha 35 anos, era mãe de 2 filhos, era estilista e todos que a conheciam diziam que ela era muito bonita e muito glamurosa. Já o Sam tinha 40 anos, trabalhava como analista financeiro e, apesar de ser parceiro da Sabrina, ele não era pai das crianças. Apesar de aparentemente ser uma mulher comum, a Sabrina era uma pessoa muito instável, que tinha mudanças muito bruscas de humor e também tinha uma obsessão por um ex-namorado dela. Ele era uma espécie de celebridade no Reino Unido, ele era parte de uma boy band que é famosa lá. O nome dele é Mark Walton.
Eles terminaram em 2013 e posteriormente o Mark declarou que isso aconteceu por um desgaste na relação, porque a Sabrina era uma pessoa muito difícil, ela tinha explosões frequentes de raiva, ela gritava com desconhecidos na rua, ela se alterava por qualquer coisa. Então um dia eles tiveram uma discussão muito feia e ela simplesmente foi embora. Ele a ajudou financeiramente nos primeiros meses após o término, inclusive ele alugou a casa onde o crime aconteceu para ela e ele arcava com um aluguel. Só que essa situação foi temporária, foi só para ela conseguir voltar, ela conseguir se reerguer depois do término, e em determinado momento ele parou de ajudá-la financeiramente, e isso para ela foi algo que era inaceitável. Ela ficou completamente maluca de raiva e ela ficou fora de si. Provavelmente foi só nesse momento que o Mark parou com a ajuda financeira, que caiu a ficha da Sabrina que o relacionamento tinha acabado de verdade, que não tinha mais o que fazer. Então ela decidiu que ela tentaria reconquistá-lo de qualquer forma e que se isso não fosse possível, ela ia se vingar pelo término. Ela chegou a denunciá-lo para a polícia, dizendo que o Mark a perseguia, que ele havia ameaçado a família dela e inclusive que ele havia feito rituais de magia negra contra ela, que ele queria destruir a vida dela, mas posteriormente foi comprovado que nada daquilo era verdade. Apesar disso, não ficou exatamente claro para a polícia se ela fez aquilo com a intenção exclusiva de prejudicar o ex-namorado ou se ela tinha algum distúrbio psicológico, alguma mania de perseguição e ela acreditava verdadeiramente que ele havia feito todas aquelas coisas contra ela. Porém, com base nos comportamentos passados dela, tudo indicava que em algum momento da vida a Sabrina havia sofrido algum trauma que fez com que ela ficasse com uma mania de perseguição e achasse que todas as pessoas estavam contra ela e estavam tramando contra ela para acabar com a vida que ela tinha. A Sabrina também tinha um relacionamento muito turbulento com o Sam, especialmente porque ele tinha um hábito de sumir por meses sem dar a menor explicação para ela. Eles se conheciam desde a infância, mas só ficaram juntos depois de adultos e depois de algum tempo de relacionamento ele acabou se mudando para a casa onde ela morava, que era justamente aquela casa que o Mark tinha ajudado a alugar. Os vizinhos diziam que eles eram muito diferentes e que se não soubessem de antemão que eles eram um casal, jamais desconfiariam, porque a Sabrina ela era muito glamurosa, ela era vaidosa, se arrumava, se vestia muito bem, estava sempre perfumada, enquanto o Sam era totalmente desleixado, ele não se importava com as roupas que ele usava, sempre estava de boné e com uma aparência descuidada. Eles eram vistos como antissociais pelas pessoas do bairro, especialmente a Sabrina, porque eles não gostavam de conversar com ninguém, eles não se misturavam e eles não iam a nenhum evento que eles faziam ali, porque o pessoal do bairro, eles eram todos amigos e eles organizavam festas, jantares na casa um do outro e os dois nunca compareciam. Em 2016, mais uma pessoa passou a morar na casa, que foi essa babá francesa que foi trabalhar lá para a família, para trabalhar com crianças, cuidar de crianças, porque ela gostava bastante, e também para aperfeiçoar o inglês. Como eu disse, a Sophie era uma jovem de 21 anos e ela nasceu e viveu a vida inteira em uma cidade no interior da França, com a mãe e o padrasto. E apesar dela ser considerada uma moça muito simpática, muito sorridente, muito meiga e doce, ela era extremamente tímida, até com a mãe e com o padrasto. Ela não era de conversar muito, ela era bem recatada, ela tinha vergonha de chegar nas pessoas, de fazer novas amizades. A mãe chegou a contar que ela precisava, às vezes, ficar perguntando para a Sophie o que ela estava pensando, o que ela estava sentindo, porque dificilmente ela falava as coisas espontaneamente. Ela era mais do tipo de suportar tudo em silêncio. A Sophie gostava muito, muito de crianças, ela se dava bem com crianças, as crianças gostavam dela. E apesar disso, dela querer trabalhar com isso, dela ter decidido que essa era a vocação dela, ela não tinha muitas oportunidades de trabalho na cidade dela, porque era uma cidade pequena. Então, quando uma amiga mostrou um anúncio de uma vaga na Inglaterra para uma babá que falasse francês, ela decidiu que talvez fosse a hora dela arriscar e fazer algo diferente, porque aquela seria uma oportunidade para fazer o que ela amava e também de aperfeiçoar o inglês dela.
Desde o início, a Sophie encarou isso como algo temporário, porque nunca foi o sonho da vida dela morar em outro país, mas aquilo seria uma oportunidade dela melhorar o currículo dela adquirir experiência e talvez conseguir um bom trabalho na França quando ela voltasse. Talvez ela fosse até para uma cidade maior. Paris ficava a poucas horas da cidade onde ela morava, então seria algo que serviria para ela ter experiência mesmo. Logo depois de completar 20 anos, em janeiro de 2016, a Sophie viajou da França para a Inglaterra e foi morar na casa da Sabrina e do Sam, onde ela passou a trabalhar como babá em tempo integral, ou seja, ela morava lá com eles e exercia as atividades de babá durante o dia. As pessoas do bairro, tanto os moradores quanto pessoas que tinham comércio lá, perceberam logo que a Sophie era bastante solitária, ela nunca era vista com amigas ou com um namorado, ela no máximo era vista com a família ou com as crianças, e tinha várias babás ali em outras casas que trabalhavam para famílias inglesas, e a Sophie não fez amizade com ninguém. Justamente por isso, muitas pessoas chegaram até a achar que ela era parte da família e não que ela era babá, porque ela só era vista com eles, principalmente com as crianças, e ela parecia ser muito paciente com as crianças, ela era sempre vista conversando com elas, ou brincando, ou explicando coisas para ela. Ela parecia gostar muito dessas crianças. As únicas duas pessoas com quem a Sophie fez amizade foram uma amiga da Sabrina, uma mulher chamada Yolanta, que tinha o sonho de aprender a falar francês, e um homem que era dono de um comércio local que vendia batatinha frita e peixe, que é uma comida bem comum, uma comida de rua bem comum lá em Londres. Quando começou o ano de 2017, a Sophie passou a planejar a voltar para a França no mês de setembro, quando estaria perto de 1 ano e meio mais ou menos que ela estava morando na Inglaterra. Mais ou menos em julho de 2017, quando começou o verão lá na Inglaterra, a Sabrina ficou sabendo que o ex-namorado dela, o Mark, havia se mudado para Los Angeles, nos Estados Unidos, então não havia mais possibilidade deles reatarem o relacionamento e nem dela se vingar, porque ele tinha ficado fora de alcance. A Sabrina passou a descontar a raiva que ela sentia pelo Mark na Sophie, usando a espécie de poder, entre aspas, que ela tinha sobre a Sophie como empregadora. Ela parou de pagar o salário da Sophie, escondeu o passaporte e o celular dela para que ela não pudesse pedir ajuda e também passou a controlar o que ela podia comer e em que momentos que ela podia comer. A Sophie passava fome dentro de casa e ela só conseguia se alimentar quando a Sabrina saía ou quando ela precisava sair para fazer alguma coisa para a família e conseguia correr até esse espécie de restaurante desse cara que virou amigo dela, que vendia peixes e batata, e aí ela conseguia comer uma batata rapidinho com medo da Sabrina voltar e pegar ela lá. As pessoas começaram a reparar que a Sophie estava sempre usando as mesmas roupas, que ela foi ficando com uma aparência muito magra e que ela nem escovava mais o próprio cabelo. Quando a Yolanta tentou ajudar a Sophie, até ofereceu para a Sophie ficar na casa dela, para encontrar um emprego para a amiga, a Sabrina se meteu e não deixou e fez as duas cortarem relações. Ela não deixava mais a Sophie conversar com a Yolanta. A mãe da Sophie estava bem doente nessa época e a Sophie implorou para Sabrina para que deixasse ela voltar para a França para ficar com a mãe dela, para vê-la, para ajudar com a doença, mas a Sabrina não deixou e a Sophie conseguiu mandar umas mensagens para a mãe dela pelo Messenger no Facebook, dizendo que ela estava extremamente infeliz, mas que ela não tinha mais dinheiro nenhum, que a Sabrina não estava mais pagando o salário dela e que ela precisava de um dinheiro emprestado, ela precisava que a mãe depositasse um valor para ela na conta, para que ela conseguisse comprar uma passagem aérea de volta para a França. A mãe dela ficou super nervosa e imediatamente depositou o valor necessário para que ela conseguisse comprar as passagens, mas a Sabrina descobriu de alguma forma, fosse porque ela estava controlando o extrato bancário da Sophie ou porque ela viu as mensagens no Messenger, mas ela ligou para a mãe da Sophie e disse que a Sophie não voltaria para a França porque as duas tinham alguns desentendimentos que elas precisavam resolver e enquanto isso não fosse solucionado, ela não deixaria a Sophie voltar. Depois disso, a situação entre as duas ficou muito pior. A Sabrina começou a desconfiar muito mais da Sophie, até a acusou de ter roubado um anel de diamantes dela para vender e tentar ir embora, e também a acusou de estar planejando fazer algo ruim contra ela e a família dela.
A essa altura, ela já tinha passado a agredir a Sophie. Se ela fizesse qualquer coisa ou falasse qualquer coisa que a Sabrina não gostasse, até se ela derrubasse alguma coisa no chão, ela batia na Sophie. E a Sophie chegou a contar isso para esse amigo dela, que era dono do quiosque de peixes e fritas. Ela contou que ela derrubou uma manteiga no chão um dia durante o café da manhã e a Sabrina bateu com muita força nela por causa disso. Ninguém sabia exatamente como as coisas evoluíram tão rapidamente, dela começar a ser maltratada e ser assassinada num espaço tão curto de tempo, mas durante o julgamento a acusação mostrou algumas evidências que comprovavam que a Sophie já estava vivendo uma situação muito precária, ela já estava vivendo um inferno dentro da casa antes mesmo do assassinato. Nas semanas que antecederam a sua morte, a Sophie foi submetida a interrogatórios pela Sabrina e pelo Sam, tudo relacionado ao ex-namorado da Sabrina, o Mark. Ela tinha certeza que a Sophie estava trabalhando para o Mark e que os dois haviam bolado um plano juntos para acabar com a vida dela e que ela se encontrava frequentemente às escondidas e falava com ele às escondidas para planejar como destruir a vida da Sabrina. Ela submetia a Sophie a interrogatórios que duravam horas e durante esses interrogatórios ela ameaçava a Sophie, dizia que ela não ia voltar para a França enquanto ela não dissesse a verdade, ou dizia que ia ligar para a polícia e denunciar tudo que ela estava fazendo e ela ficaria presa por décadas. Enfim, ela ameaçava a Sophie de todas as formas possíveis para tentar fazê-la confessar que ela estava envolvida com o Mark e que os dois estavam planejando algo para destruir a vida dela. Ficou claro que quem conduzia esses interrogatórios era a Sabrina, mas o Sam participou de alguns e ficou claro também que ele tinha total ciência de tudo que estava acontecendo e que ele não tentou intervir porque ele queria fazer de tudo para agradar a Sabrina, para que a Sabrina gostasse ainda mais dele. Essas gravações foram exibidas para o júri durante o julgamento e elas eram provas inequívocas que a Sophie sofreu muitas agressões físicas e psicológicas durante os interrogatórios e que isso foi piorando com o passar das semanas. Era muito claro pelos áudios que, com o passar das semanas, a Sabrina passou a bater na Sophie durante os interrogatórios. Ela bateu na Sophie, dava tapas, dava socos, chegou a bater nela com um fio de tomada. Mas a Sabrina negava durante o julgamento. Ela dizia que ela nunca tinha batido na Sophie, que era só um barulho que tinha no fundo do áudio. No dia 18 de setembro de 2017, depois de semanas interrogando a Sophie, a Sabrina e o Sam decidiram que, ao invés de gravar apenas um áudio do interrogatório, eles gravariam um vídeo enquanto tentavam fazer a Sophie confessar que ela estava envolvida com o Mark para destruir a família deles. Como vocês podem ver nessa imagem que foi retirada do vídeo em questão, gravado pela Sabrina e pelo Sam, a Sophie estava extremamente abatida, ela estava passando fome há semanas, estava apanhando, sofrendo torturas psicológicas e físicas, né? E a essa altura ela tinha desistido de convencer os dois que ela não tinha feito nada, então ela acabou confessando que ela estava em conluio com o Mark só para que aquela situação terminasse. Porém, ao invés de libertá-la, de deixá-la voltar para a França, o casal acabou assassinando a Sophie 2 dias depois, no dia 20 de setembro. Durante o julgamento, a Sabrina admitiu que talvez ela tivesse sido um pouco dura com a babá, mas ela disse que ela jamais tinha sido violenta fisicamente, e apesar dos áudios e do corpo da Sophie provarem o contrário. Além disso, durante o julgamento, nem ela e nem o Sam pareciam arrependidos do que eles haviam feito. Quando a Sophie foi encontrada na fogueira, foi difícil determinar de imediato qual tinha sido a causa da morte, mas os peritos viram que ela tinha a mandíbula quebrada, 4 costelas quebradas e o externo, que é o osso que fica bem no meio do peito, estava rachado, o que mostrava o nível de violência das agressões que ela sofreu antes da morte. Muitas pessoas se perguntavam por qual razão a Sophie tinha permanecido naquela casa, por que ela não tinha tentado fugir, já que ela não estava trancada lá, ela tinha acesso ocasional à rua e ela podia ter tentado fugir enquanto a Sabrina não estivesse em casa. Porém, a Sophie foi submetida a violências físicas e psicológicas por semanas, então provavelmente ela estava bastante assustada e não tinha forças para tentar fugir da casa.
A Sabrina dizia que a Sophie era uma ladra, que tinha roubado as joias dela, que abusava sexualmente dos filhos dela e que estava em conluio com o Mark, que se ela tentasse fugir, a Sabrina a denunciaria e ela seria presa. Então tudo isso deve ter mexido muito com as emoções da Sophie, que deve ter ficado com medo de tentar fazer qualquer coisa contra a Sabrina e até de tentar ir embora da casa. Apesar de admitirem o interrogatório, nenhum dos dois admitia violências contra a Sophie e um tentava jogar a culpa sobre o outro. A Sabrina alegava que ela foi dormir e durante a madrugada o Sam teria decidido questionar a Sophie novamente. Ele teria enchido a banheira de água, pego uma toalha e tentado sufocar a Sophie várias vezes para tentar fazê-la confessar a verdade. E a Sabrina acordou durante a madrugada por causa do barulho, porém, quando ela chegou no banheiro, a Sophie já estava morta. Já o Sam alegava o oposto, alegava que a Sabrina havia feito isso e que quando ele acordou, a Sophie já estava morta. Porém, a acusação conseguiu uma testemunha, possivelmente um dos filhos da Sabrina, que estava na casa durante o crime e ouviu tanto o Sam quanto a Sabrina no banheiro com a Sophie dizendo respire várias vezes. Ou seja, o mais provável é que os dois participaram dessa tentativa de fazer a Sophie confessar, tentando afogá-la na banheira e que eles acabaram perdendo o controle ou que foi um surto de raiva e eles acabaram afogando a Sophie. Isso, aliado ao fato deles não terem alertado as autoridades a respeito da morte, foi fundamental para demonstrar que eles não estavam falando a verdade sobre o que havia acontecido. Eles optaram por queimar o corpo ao invés de alertar a polícia, o que foi agravado pelo fato que eles montaram uma daquelas churrasqueiras portáteis ao lado da fogueira onde eles queimaram o corpo e colocaram frango ali para tentar disfarçar o cheiro. Quando os bombeiros foram até o local e encontraram o corpo, o Sam tentou enrolá-los e dizer que aquilo era um corpo de um cordeiro, que eles tinham comprado no mercado para assar, só que ficou óbvio desde o início que aquilo era um corpo humano. Após 43 dias de julgamento, o júri se retirou da sala de audiências e passou a deliberar se a Sabrina e o Sam eram ou não culpados. Eles passaram a discutir todos os depoimentos e evidências e concluíram que ambos eram culpados pelo assassinato da Sophie, o que resultou numa pena de prisão perpétua, da qual eles teriam que cumprir no mínimo 30 anos antes de requerer progressão de regime. A mãe da Sophie acompanhou todo o julgamento e chorou muito na hora da leitura do veredito, porque ela disse que ficou o tempo inteiro imaginando o que passava na cabeça dessas duas pessoas para fazerem algo tão cruel contra a filha dela e nunca mostrarem arrependimento, nunca pedirem desculpa e, ainda pior, mentirem descaradamente durante o julgamento. Assim como a mãe da Sophie, muitas pessoas se perguntavam o que teria levado os dois a ter uma conduta tão cruel, e um psicólogo forense chegou a analisá-los. Ele disse que a intensidade do relacionamento dos assassinos foi algo vital nesse caso, porque o Sam acabou aceitando essa história de que a Sophie estava em conluio com o Mark, fosse para agradar a Sabrina, ou fosse porque ele realmente acabou acreditando, porque ela falava com tanta convicção que aquilo era verdade, e ele acabou não fazendo nada para acabar com aquela situação e para impedir o assassinato da Sophie, pelo contrário. A Sabrina era a pessoa dominante no relacionamento, mas o Sam teve o mesmo nível de participação em tudo que foi feito contra a Sophie. Os interrogatórios eram uma maneira deles de tentar obrigar a babá a validar aquele delírio deles de que ela estava trabalhando em conluio com o Mark. E além disso, eles sabiam que a Sophie estava sozinha lá em um país que não era dela, falando um idioma que não era o dela, ela não tinha uma rede de apoio, ela não tinha amigas e nem familiares, então ela estava numa posição de extrema vulnerabilidade. Porém, eles estavam tão convencidos da veracidade daquela história que não havia nada que a Sophie pudesse falar ou fazer que ia convencê-los do contrário. Como nenhum dos dois confessou o crime, até hoje a polícia não conseguiu determinar se o crime foi acidental, se eles acabaram afogando a Sophie sem querer, ou se foi intencional. Os vizinhos da família e as pessoas que conheceram a Sophie lá na Inglaterra dizem se arrepender muito de não terem percebido ou de não terem feito algo para ajudá-la, porque talvez se alguém tivesse percebido alguma coisa, ela poderia ter sido salva. Somente quase um ano após o crime, em 6 de junho de 2018, o corpo da Sophie foi levado de volta para a França e ela foi enterrada na cidade natal dela.
Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você tiver alguma sugestão de caso que você queira ver aqui no canal, deixa pra mim aqui nos comentários. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!